Oi, pessoal. Esse vídeo ele é sobre o Comitê Gestor, especificamente sobre o tópico de atuação territorial como o Sebrae aqui, né? Como vocês podem ver, na verdade, assim, a gente quis trazer esse assunto de atuação territorial para tentar nortear um pouco o olhar do gestor de formas que ele pode estar atuando ali no município, que tem o posto do Sebrae aqui, para poder estar ajudando em desenvolvimento, tá? Bom, o que a gente pode entender, né, como atuar territorialmente? Primeira coisa, entender que o Sebrae São Paulo não é a única instituição que promove o desenvolvimento socioeconômico, né? Você tem milhares de instituições que promovem tanto internamente no município quanto externamente a nível região, né, que podem estar cooperando para alcançar a nossa missão, né, que também é o existir do posto, que é fomentar o empreendedorismo, ajudar o desenvolvimento socioeconômico do município e da região, tá? Essa é a primeira questão, você fazer uma leitura desse território, tá? Isso já é atuar territorialmente. E por que a gente deve atuar territorialmente com o Sebrae aqui? Né? O que significa isso? É o gestor entender, é o gerente do escritório entender o quadro atual das forças políticas e econômicas, né, desse município, que a gente pode chamar dos stakeholders, mas é utilizar o Sebrae aqui como um hub mesmo, uma referência que divulga as ações de empreendedorismo no município. Né? É ele que sabe tudo o que está acontecendo de empreendedorismo naquele município. Tá? Seja ele dentro do escopo da nossa atuação do Sebrae, as nossas oficinas, nossas palestras, como as demais ações. Tá? Nisso, eu queria trazer para vocês aqui dois exemplos de como a gente pode tratar a questão territorial. Né? O primeiro exemplo que eu trago para vocês é para a gente pensar num município médio e predominantemente urbano. Né? A maioria da população se encontra na zona urbana. Nesse município médio, qual que é a característica geralmente desse tipo de município? Né? Vários atores sociais oferecem o conteúdo de empreendedorismo. Você não tem só o posto oferecendo esse conteúdo, ou seja, só a gente oferecendo esse conteúdo. A gente tem prefeituras, né, e parceiros com mais quantidade de recursos para poder estar investindo, né, inclusive podendo adquirir trilhas nossas e poder oferecer isso na unidade. A gente também tem uma maior capacidade de divulgação, porque você tem um corpo técnico mais estruturado nesses municípios, seja em associação comercial, em prefeitura, onde a área da comunicação é mais estruturada, então eles podem divulgar mais. Você tem mais capilaridade em poder divulgar e ter ações de marketing no território, mas você tem um empecilho, e também essa questão é o maior desafio, porque às vezes você ter toda essa capilaridade, as coisas estão não estão articuladas em nível que essa capilaridade acaba perdendo toda a força que tem. E às vezes um município pequeno, né, que você tem lideranças muito mais frágeis, tem uma capacidade muito maior de divulgação do que aquele município médio, porque essa capilaridade não é bem estruturada, né? Você tem secretarias que são de diversos partidos, né? Ganharam através de uma coligação. Essas secretarias não se conversam, uma não sabe o que a outra está fazendo, a gente não sabe o que a Secretaria de Turismo está fazendo, o que a Secretaria de Cultura está fazendo, etc, etc. Então você acaba perdendo forças, ao invés de maximizar essas forças, que seria a característica desse município médio e mais urbano. Em contrapartida, um exemplo 2, eu trago aqui para vocês, para a gente pensar num município pequeno, que ele é predominantemente rural, né? Pode até ter as pessoas morarem mais na zona urbana, mas a economia em si gira em torno das atividades agropecuárias, né? Ou do turismo e tudo mais. Nesse município, claro, a gente está generalizando aqui, mas a gente vai estar presente. O que vai estar mais presente nesse tipo de município, né? Um alto grau de pessoalidade e proximidade entre as pessoas. Então a gente está falando aqui de município que chegou o posto lá, todo mundo está sabendo, né? É fofoca no meio da cidade, as lideranças conversam demais, né? E todo esse tipo de coisa. Tem a questão boa, que você tem lideranças que são super estruturadas, então elas se conversam tanto, fazem tanta reunião, né? Ali o município pequeno e tudo. Isso pode estar dando um viés bacana, mas ao mesmo tempo você pode ter lideranças ali que estão tão desestruturadas, principalmente na questão financeira, né? Que acaba não acaba fragilizando também a questão da parceria.
Uma outra questão, né, nesses tipos de município pequeno, você tem uma fragilidade orçamentária, então esse tipo de município geralmente depende da captação dos recursos federais para poder estar sobrevivendo, digamos assim, né, através dos fundos do governo federal. Então você tem essa dificuldade que inclusive rebaixa na infraestrutura do posto, na acessibilidade, porque falam que não tem dinheiro para colocar a barra lá, depois vai falar que não tem dinheiro para 2 agentes e tudo mais, tudo mais. Você também vai ter um corpo técnico que é muito mais enxuto, né, uma máquina pública muito mais enxuta, e também com deficiências técnicas, né, de mesmo esse tipo de corpo técnico que de repente não tem uma pós-graduação, precisa mesmo de capacitação, às vezes não tem software específico nas máquinas para fazer uma divulgação legal e ter uma comunicação adequada. E por fim, esse tipo de município, a gente consegue observar claramente uma ausência de governança eletrônica. O que a gente entende como governança eletrônica são os mecanismos de governança das instituições em si, prefeitura, associação comercial, junto à sociedade, seja um Facebook, canais no site e tudo mais, né? Claro, nos últimos anos avançou bastante, mas a governança eletrônica ainda é uma coisa que precisa evoluir e muito para esses parceiros e que tem um rebaixamento para nós, inclusive porque a gente já sabe, através de pesquisas, que Facebooks de parceiros e tudo mais dão um retorno interessante ao posto do Sebrae aqui. Tá? Então, se você tem uma ausência dessa governança, acaba rebatendo completamente nas ações do posto. Bom, trazendo aqui o exemplo para vocês, eu queria imaginar esse município médio, predominantemente urbano, que eu trouxe aqui para vocês. Eu trouxe o exemplo de Jacareí, tá? Porque Jacareí é uma cidade que eu cresci, eu posso falar sobre a cidade, né? Minha mãe trabalha, inclusive, na prefeitura de Jacareí, e eu queria, e lá tem o posto, né? Que pertence ao escritório de São José dos Campos. Eu queria que a gente imaginasse um pouco sobre o território de Jacareí, tá? Jacareí, ele está presente na região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Ele tem uma população considerável de 230 mil habitantes. Você tem uma economia super diversificada, tanto agro quanto industrial, em comércio, em serviços. Você tem uma infinidade de atores sociais presentes nesse território, desde a organização da sociedade civil, a instituições mesmo de associações, né, e tudo mais. Você tem parceiros que conhecem o Sebrae, porque lá era um município que tinha o PAE e sabe da importância do Sebrae no município. Então, esse é o panorama geral do território de Jacareí. Bom, então a gente tem esse território de Jacareí, que nem eu falei, né, uma população considerável, é um território predominantemente urbano. E aí eu queria que vocês refletissem. Como o Sebrae aqui, ele pode se tornar o difusor das ações de empreendedorismo na cidade, né, a partir do pressuposto que a gente tem que divulgar também todas as ações de empreendedorismo. Como os agentes podem entrar no fluxo de comunicação de outras instituições locais e ou estarem articulados com outras secretarias, dando visibilidade às ações. Então, eu vou trazer o exemplo aqui, né, de uma programação que tem quase anual, e vamos imaginar que essa é a programação do posto de Jacareí, tá? Como a gente pode, através do posto de Jacareí, parecer para a população e também, né, de maneira mais clara, oferecer mais do que isso e virar o posto de Jacareí como um posto que é o lugar onde a pessoa sabe sobre o tema de empreendedorismo, né? Então, eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. Primeira questão, né? Como que a gente poderia fazer isso? Atuando no território para além das parcerias do comitê gestor e para além do que a gente pode oferecer. Porque isso aqui que está nesse slide, essa programação, a gente está falando dos nossos produtos, né? Mas e se o posto oferecessem coisas que também não são nossas, né? E que estão ligadas a empreendedorismo, estão ligadas à missão da própria instituição. Então, o que a gente propõe, né? Pensar além das parcerias do comitê gestor. Então, você como gestor, você como gerente, ter claro quais são os atores sociais que estão presentes nesse território. Você tem que ter um mapeamento disso. Você tem que saber quais são essas instituições potenciais parceiras naquele lugar para a gente estruturar mais ações, tá? Quais são as ações voltadas ao empreendedorismo desses atores, como a gente pode potencializá-las, né? Como que a gente pode articular as ações das demais secretarias com as unidades do Sebrae aqui?
que geralmente o Sebrae aqui está vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a gente nem sabe o que está rolando na outra unidade, tá? Vou continuar a explicação no próximo vídeo, peço para que vocês continuem na parte 2.